Olá, sejam bem-vindos ao canal Renovo de Deus. Se você chegou até aqui esse vídeo no dia de hoje, é porque Deus tem uma palavra para a sua vida, irmãos. É porque Deus deseja falar algo contigo. E eu quero te pedir para que você compartilhe esse canal com outras pessoas, para que outras pessoas possam receber também uma palavra de Deus. E no dia de hoje, antes de eu fazer esse vídeo, Deus ele falou grandemente comigo sobre oração, sobre intimidade com Ele. E Deus, eu ia trazer outra palavra, sabe? Mas Deus é quem manda, irmãos. E se Deus mandou eu falar sobre oração e intimidade, aqui estamos nós. E para selar esse vídeo, eu queria trazer uma palavra que está escrita em Jeremias 33, e está escrito assim: clama a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha que palavra abençoadas, irmão. Essa palavra, ela está querendo dizer para você clamar ao Senhor, para você pedir ao Senhor, para você orar ao Senhor, e Ele responderá a você. E Ele falará contigo através da tua oração, através da sua entrega a Deus. Ele falará com você. Deus ele quer ter um relacionamento com o povo dele, irmãos. Deus ele deseja esse relacionamento com o povo dele. Mas muitas vezes nós não encontramos tempo para falar com Deus. Nós falamos muitas coisas para Deus que daqui a pouco eu vou orar, daqui a pouco, Senhor, eu faço essa oração, eu estou ocupado agora, e a gente nunca encontra tempo para falar com Deus. E como é que você vai ter um relacionamento com Deus se você não tem tirado um tempinho para falar com Deus? Se você não tem entrado mais no secreto para falar com Ele? E muitas vezes você está até precisando de uma resposta do Senhor. Muitas vezes você está até precisando de uma direção de Deus para sua casa, para sua vida, para sua família. Mas você não tem buscado a Deus. Você não tem dado espaço para Deus falar com você. E Deus está falando hoje através desse vídeo contigo. O Espírito Santo de Deus está falando com você hoje, através da minha vida, Ele está falando para você hoje. Volta a orar, volta a buscar. Volta a clamar ao Senhor, assim como está escrito em Jeremias 33. Volta a clamar a Deus, porque Ele quer falar com você. Ele tem uma palavra para a sua vida, Ele tem uma palavra para a sua casa, Ele quer te dar direção. Através da oração, Deus ele pode te direcionar. Aquilo que você está com dúvida, se você tem algum projeto, se você tem alguma coisa que você está querendo fazer, mas não tem conseguido fazer, porque as coisas estão presas, Deus está dizendo: volta a clamar a mim e eu vou te responder. E eu vou falar com você. E eu te mostrarei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aleluias! Glória a Deus! Existe uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, irmãos. E essa história vai contar sobre um professor numa sala de aula. Nessa sala existia aquela turma que fica no fundo da sala de aula, que faz bagunça, que não presta muita atenção, e existia aqueles que ficavam à frente querendo ouvir o que o professor estava explicando. E vai dizer um dia que aqueles alunos de trás não estavam conseguindo fazer o que era para eles fazerem, e eles falam assim para o professor: professor, fala mais alto para que nós possamos entender. Porque na história vai dizer que aquele professor falava bem baixo e somente alguns alunos conseguiam entender o que ele dizia, somente aqueles que estavam ali na frente conseguiam entender, e os lá de trás não tinham entendimento daquilo que ele estava falando, daquilo que ele estava explicando. E então o professor disse assim para eles: vocês querem entender aquilo que eu estou dizendo? Venham para mais perto, se aproximem, se ajuntem na frente, fica aqui mais perto. Eu lembro que quando eu ouvi essa história, irmãos, essa história ela me ensinou demais, porque eu não tinha, nessa época que eu ouvi essa história, foi alguns anos atrás,
eu não tinha muito vida de oração com Deus. Eu sempre tinha uma desculpa para Deus. Eu sempre estava muito ocupada, ou às vezes eu estava até muito chateada, eu estava muito entristecida e não estava tendo tempo de fazer uma oração com Deus. E essa história ela veio sobre a minha vida e eu falei verdadeiramente, Senhor, se eu quero ouvir ao Senhor, eu preciso me aproximar de Ti. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós queremos ter um relacionamento com alguém, quando nós queremos ter uma amizade com alguém, nós fazemos de tudo para estar perto dessa pessoa. Quando nós queremos até mesmo ter um relacionamento mais próximo, nós fazemos de tudo para agradar aquela pessoa, nós ligamos, nós mandamos mensagem, nós procuramos ir na casa daquela pessoa, nós procuramos estar perto daquela pessoa a todo tempo. E por que com Deus é diferente, irmãos? Por que que com Deus, Ele que é o Senhor da tua vida, Ele que é o Senhor da tua casa, é aquele que tem provido, é aquele que não tem deixado faltar nada no teu lar, por que que com Deus nós não queremos ter esse relacionamento? Nós não buscamos a Deus de tal maneira que Ele possa falar conosco o tempo todo. Talvez no começo da sua conversão você falasse mais com Deus, você buscasse mais a Deus, mas com o tempo as coisas foram tirando o seu foco. Com o tempo as dificuldades foram te afastando do Senhor. E você não está mais conseguindo ouvir a voz de Deus como você ouvia antigamente. E Deus está falando para você no dia de hoje, volta a ter intimidade comigo. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero que você volte a orar. Eu quero que você volte a me buscar. Eu quero que você entre no seu quarto, feche a porta por detrás de ti e volte a me buscar. Eu vou contar um testemunho para vocês, um pequeno testemunho que aconteceu comigo no começo da minha conversão. No começo da minha conversão, eu vivia em baladas, eu quase não buscava Deus, mas eu estava começando a ir para a igreja. E Deus já começou a me puxar para a oração. E eu lembro que um dia eu falei para Deus, falei, Senhor, tal dia eu vou orar logo cedo antes de ir trabalhar. E passou uma semana, irmãos, eu não orei a Deus, não orei, e eu só dando desculpa, Senhor, é porque eu acordei muito tarde hoje, não deu tempo, eu acordei atrasada, eu preciso ir trabalhar, daqui a pouco eu oro, mais tarde eu vou orar, eu chegava cansada do trabalho, eu só tomava um banho, comia alguma coisa e ia dormir, e nada de oração. E eu lembro, irmãos, que teve um dia que eu estava prestes a sair de casa para ir trabalhar, e quando eu estava saindo de casa, eu senti o Espírito Santo falar assim, faz aquela oração hoje. Sabe o que eu disse para o Espírito Santo? Agora não dá, eu estou atrasada. Eu sempre acordava atrasada, irmãos. E aí, nesse dia, eu peguei a chave e fui sair. E quando eu fui sair no portão, havia um homem todo de preto, de braços cruzados, na frente do meu portão. Irmãos, eu lembro que naquele dia eu tremi de medo. E imediatamente me veio no meu pensamento, eu preciso orar. E eu falei, não importa se eu vou chegar atrasada no trabalho hoje, eu vou voltar para casa, eu vou orar. E eu entrei dentro de casa, fui para o meu quarto e fiz uma oração com Deus. Eu pedi perdão para Deus por não estar mais em oração com Ele. E eu lembro que quando eu saí, aquele homem estava lá ainda. Só que eu tinha tido um tempo de conversa com Deus. E eu falei, Senhor, eu já fiz a minha oração. Então agora eu preciso que o Senhor vá na minha frente e me ajude, Deus. Não deixa nada de mal acontecer. E, irmãos, sabe o que aconteceu? Quando eu abri a porta e estava saindo do portão, aquele rapaz olhou para mim e disse assim, não tenha medo, Deus é contigo. Irmãos, eu entendi que Deus ele tinha dado uma experiência para mim, que Deus ele tinha me mostrado que era necessário que eu orasse e que Ele estava querendo um tempo de oração comigo e que Ele estava querendo que eu falasse com Ele, só que eu não estava tendo tempo para Ele, eu estava sempre tentando fazer um monte de coisa no meu dia a dia, mas eu nunca tirava um tempo para Deus, eu nunca queria me relacionar com Deus verdadeiramente.
E às vezes, irmãos, essa pressão toda que está no seu dia a dia, essa coisa toda que está te tirando o seu foco, que não tem deixado você orar ao Senhor, que não tem dado tempo para você orar ao Senhor, é tudo aquilo que tem tirado o foco da sua vida. E você precisa parar um pouco. Você precisa tirar um tempo para falar com Deus. Eu lembro que o meu esposo, ele não gostava muito de orar. Por mais que a gente ia para a igreja, por mais que a gente buscava Deus, ele não gostava muito de orar. Ele sempre tinha uma desculpa, ele falava assim para mim: eu orei enquanto eu estava trabalhando, eu estava em espírito de oração. Ele falava dessa maneira para mim, irmãos. Só que aí Deus, ele começa a puxar sempre uma corda, né? Deus, ele sempre tem um jeito de fazer a vontade dele, de fazer que a vontade dele venha sobre nós. E eu lembro que Deus começou a puxar a corda com meu esposo, e ele teve que entrar num tempo de oração com Deus. E quando ele começou a ter esse tempo de oração com Deus, Deus começou a usar ele grandemente. Deus começou a usar ele em revelação. Deus começou a usar ele para falar com outras pessoas, para entregar até mesmo profecia na vida de outras pessoas. E ele começou a entender que é, sim, preciso tirar um tempo de oração. Eu sei que talvez você possa até falar assim: mas irmã, eu falo sim, às vezes eu falo com Deus enquanto eu estou lavando uma louça, enquanto eu estou varrendo a casa, eu estou ouvindo louvor, eu estou falando com Deus. E isso assim é bom, é maravilhoso, irmãos. Não estou dizendo que isso seja errado. É bom sim, é bom nós orarmos enquanto estamos fazendo nossas coisas. Deus, ele sempre está atento às nossas orações, mas Deus, ele quer ter um relacionamento com você. E um relacionamento com Deus é você tirar um tempo para Deus. É você falar assim: eu vou separar que seja 20 minutos do dia. Porque às vezes nós passamos tanto tempo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mas não conseguimos tirar 20 minutos do nosso dia para falar assim: eu vou orar, esse tempo aqui é meu e Deus. É meu e ele, eu quero conversar com meu pai, eu quero contar como foi o meu dia. Deus, ele quer ter esse relacionamento com você. Possa ser que você diga assim: mas ele sabe como foi, Deus conhece tudo, Deus, ele tem um entendimento de tudo. É verdade, irmãos, mas quando nós fazemos questão de ir até ele, de nos sentarmos, de nos ajoelharmos na presença dele e contar para ele o nosso dia, contar as nossas angústias, contar as nossas dificuldades, pedir resposta para ele, pedir direção para ele, tirar esse tempo de oração com ele, é diferente, irmãos, porque ele percebe que você está chamando ele para fazer parte do seu dia a dia, para ficar com você, para fazer parte da sua mesa de café da manhã, para fazer parte do seu dia, no seu dia de trabalho, na onde você estiver, se você não trabalhar, se você ficar na sua casa, ele quer ter um relacionamento com você, irmãos. Eu te aconselho nesse dia, se você não está orando mais, se você não está buscando mais ao Senhor, comece a ter intimidade com Deus. Eu não estou aqui falando para você que você precisa estar no meio do ajuntamento, não, mas você precisa ter intimidade com Deus. A palavra está dizendo aqui: clama a mim, eu responderei. Eu estarei aqui para você. Se você buscar-me, eu te responderei. Eu contarei para você, eu falarei coisas para você que você não sabe, que você não conhece, coisas que nem chegaram a sondar no teu coração. Deus tem preparado para as nossas vidas, irmãos. Então, nesse dia, recebe essa palavra, recebe esse renovo de Deus. Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer ter um relacionamento com você, irmãos. E eu quero aqui ser profeta na sua vida para pedir a Deus que, em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai começar a ter uma vida de oração novamente. Você vai começar a receber de Deus direção. Você vai começar a ter as respostas necessárias para que você possa caminhar na sua vida, para que você possa estar sendo protegido por Deus.
Continua, irmãos, tenha fé. Se você ora, continua orando. Se você já busca, continua buscando. Deus, ele sempre tem mais para nós. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, comece a ler. É na palavra de Deus que nós encontramos direcionamento para tudo aquilo que você necessita, para tudo aquilo que é preciso. Então eu me ouso a ser profeta na sua vida e profetizar que você vai ler, que você vai jejuar, que você vai sim voltar a orar, que você vai sim voltar a ter intimidade com o seu Pai, que você vai sim voltar a contar com Deus, que você muitas vezes, Deus está falando aqui comigo, irmãos, muitas vezes você tem até se aberto com amigos, com pessoas que não estão nem um pouco a fim de te ajudar, que só têm ouvido os seus problemas para depois contar para outras pessoas. Muito cuidado, irmãos, que às vezes a gente não ora a Deus, às vezes a gente não conta para Ele, mas vai contar para pessoas que não têm nada para te entregar. E Deus está dizendo: busca em mim. Eu tenho palavra para você, eu tenho renovo para sua alma. E é essa mensagem que Deus me mandou entregar no dia de hoje sobre a sua vida. Eu espero que você goste desse vídeo. Compartilha, irmãos. Tem outras pessoas que necessitam ouvir essa palavra. Se você tiver alguém que você queira mandar aí no WhatsApp, manda aí para as pessoas, a pessoa que está precisando de ouvir essa palavra, a pessoa que está precisando voltar a orar ao Senhor. Manda esse vídeo para ela. Se inscreve no canal, dá o seu like, nos ajuda a crescer aqui esse canal. Esse canal ele foi feito no intuito de Deus falar com você. Não é para me honrar, eu sempre vou falar isso em todos os vídeos, não é para honrar a mim, mas é para honrar o nome do Senhor, é para honrar aquilo que Deus quer falar com você. Então recebe essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe.